Programa É o Bicho. Apoio Cultural. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo. Legal, estamos começando mais um programa É o Bicho. O programa tem o apoio do Mercado das Rações. O pet é seu melhor amigo, né? Então, dê o melhor para o seu melhor amigo, né? Dê um pulinho ali no Mercado das Rações que você, sem dúvida nenhuma, vai encontrar o que você precisa. E a gente, mais uma vez, conseguiu uma brecha aí na agenda da Dona Mari. A Dona Mari que sempre nos atende gentilmente quando a gente precisa bater um papo a respeito do trabalho que tem que ser desenvolvido com seu pet, seu animalzinho. E o que tem de melhor é aquele que conhece, né? Vir aqui e nos trazer as novidades e também os conselhos a respeito de como se cuidar bem do seu pet. Lembramos que muita gente aí durante a pandemia começou a aprender a conviver mais, né, com animais, pets, principalmente em casa, e aos poucos vai aprendendo, né, dando os primeiros passos como cuidar bem do seu pet. Agora já passado mais algum tempo, depois dessa pandemia, já estou com uma certa idade mais avançada, e aí tem que ter uns cuidados melhores. Com esse inverno, com esse frio, com essa umidade, sem dúvida nenhuma, muitos detalhes que devem ser tomados no cuidado do seu pet. E a Dona Mari está mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pela presença, Dona Mari. Vamos explicar para o pessoal, né, qual é o melhor tratamento para ser feito nesse tempo de inverno, né? É isso aí, muito obrigada a vocês pela oportunidade de chegarmos à casa, né, do nosso telespectador aí. Eu sei que é bastante interessante falar sobre os animais e sei que as pessoas têm curiosidades, têm dúvidas, fazem alguns questionamentos e claro que a gente não entende tudo de animal, né, mas aquele pouquinho que a gente sabe, a gente aproveita esse momento aqui e passa aqui para os nossos clientes no programa É o Bicho. Modesta, Dona Mari. Eu sei que a senhora e o grupo de pessoas que lhe acompanham lá fazem muitos cursos, né? Procuram, na medida do possível, se atualizar. E isso é que é importante, estar sempre atualizado no mercado. E aí, pequenos detalhes, muitas vezes, evitam que a gente tenha que depois tratar o animal, né? São detalhes, por exemplo, da alimentação. A gente tem que entender que como ser humano, né? Cada um tem uma necessidade em termos de vitamina, necessidade em termos de compensação numa ração. E agora no inverno, né, principalmente, esse cuidado é muito maior, né, Dona Mari? A gente sabe que as indústrias hoje estão muito preocupadas em trazer para dentro da casa do tutor o melhor tipo de ração possível para fazer o acompanhamento tanto do crescimento até a idade sênior dos nossos animais. Então a alimentação é muito importante desde o início da vida do seu animalzinho. É muito importante você saber o que você está dando para o seu animal, o que contém dentro daquele saco de ração. Então para isso eu informo a todos os nossos clientes que sempre que for comprar um pacote de ração, observe que atrás do pacote existe um descritivo ali, aonde diz tudo o que contém aquela ração, qual o princípio ativo da ração, para que ela serve, quais os componentes, a quantidade de sódio, quantidade de açúcar, quantidade de gordura e o mais importante que às vezes o pessoal não sabe, quanto eu vou dar para o meu animalzinho de alimento durante o dia. Ali naquele rótulo está escrito também, dependendo do peso do seu animalzinho, a quantidade de alimento que ele necessita para passar bem o dia e para ter uma sobrevivência mais longa.
Tu dá muita comida não é legal e dar pouco também não é legal. Então, para isso já servem as instruções aí. Eu deixo livre todos os nossos clientes, a gente procura virar sempre o pacote e mostrar para eles, aqui está toda a tabela nutricional da ração que o senhor está dando para o seu animalzinho e também a quantidade necessária para que ele tenha uma vida tranquila. Desde que eu tenho acompanhado de perto aí, o mercado das rações aí, né, a gente vê que as indústrias têm procurado a cada dia trazer novidades, inovar e se aperfeiçoar no mercado. Então eu me lembro uma época que a gente comprava ração, eu quero a ração marca tal, e era só aquela ali que tinha e pronto. Hoje na mesma marca tu vê várias opções. E inclusive... Para cada tipo de animal, né? Para cada tipo de animal tem um tipo de ração e tem aquela ração, claro, que é para todos os tipos de animais, né? É muito importante a gente entender como que está o processo de fabricação hoje das rações. Hoje estão usando muito a batata doce, a pele de cordeiro, estão usando menos o milho, mais produtos naturais, a beterraba, quinoa, brócolis, isso aí, todos esses nutrientes, dependendo do tipo de ração que você está adquirindo, ele contém ali. Então, é bastante importante saber para que serve a quinoa, para que serve a batata doce, por que cordeiro e arroz, por que frango e arroz, por que só frango? Só carne. Ou por que só carne? Cada ração tem a sua especificação correta. Então, conheça o seu animalzinho, saiba do que ele precisa e procure o mercado das rações. Como o senhor Tess estava falando, a gente está sempre se atualizando, lendo, as nossas veterinárias se informando, que pode dar, o que não pode, precisa fazer uma transição, não precisa, trocar de uma ração para outra, o que vai ocasionar no seu animalzinho, isso tudo é importante você saber, desde o momento que você traz o seu animalzinho para dentro de casa, até o percorrer do período que ele conviver junto com a família. E outro detalhe, né, Dona Maria, a gente nada contra ninguém, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, cada macaco no seu galho. Então, ração, vai num pet comprar. Assim como eu não vou no pet comprar uma carne. Verdade. Entende? Eu acho que cada macaco no seu galho. Eu não vou numa farmácia comprar açúcar. Entende? Então, eu acho que tem que comprar uma ração, vai numa pet, não vai comprar no outro local que onde a pessoa não tem ninguém para te atender, tu te auto-atende. Vai num pet que ali tu vai ter as devidas orientações que vai evitar futuramente tu gastar em remédio. Exatamente. Medicamento, porque de repente o animal não é bem nutrido, bem alimentado, vai acabar acontecendo, vai adoecer. Principalmente nada contra quem vende ração a granel. Eu vendo ração a granel, onde o cliente vai ali, escolhe sob orientação. A quantidade, mas sempre saber se realmente o rótulo ali corresponde à ração que tu está comprando. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquela história de comprar gato por lebre. Aí dá aquela ração, cria um probleminha intestinal ou estomacal, vai gastar com remédio. Sempre procure saber se realmente aquela ração que está ali no a granel, que está ali naquele dispenser, é a ração que você precisa para o seu animalzinho. Principalmente os gatos. Os gatos já são bem mais exigentes. Se eles não gostarem do cheiro da ração, eles já não comem. Então, muito cuidado ali na hora da compra. Tá? Vamos acreditar que estamos comprando aquilo que realmente estamos pagando. Sem dúvida nenhuma. E aí o pessoal vai dizendo, mas lá no mercado está mais barato. Mas, como a Dona Maria falou, vira o saco e olha atrás o que tem ali de nutrientes e que tempo de tem vitaminas. Aquela validade ali? Também outro detalhe, né? Quanto tempo ela já está exposta aí? Quando é trocada a ração, quando é colocada a ração nova, é feita a higienização da tulha, é feita a higienização do dispenser, isso tudo é importante, porque trabalhamos com rações feitas de vísceras, de restos de carne, de produtos que podem ter fungos, ácaros. Então é muito importante a limpeza, a conservação do ambiente onde fica condicionado o alimento.
Sem dúvida nenhuma. E um outro detalhe importante, né? Às vezes, os pequenos sinais que você vê no seu animal são detalhes que você dá uma perguntada, dá uma pesquisada, você vai ver que muitas vezes é da própria alimentação. A própria queda de pelo, muitas vezes, o animal perde muito pelo, o bichinho perde muito pelo, ou tem certa, de repente, alguma coceirinha aqui e ali, às vezes é da alimentação, né, Dona Maria? Muitas vezes é da alimentação. Aí o que se indica? Vamos lá conversar com o pessoal, né, que estudou para identificar essa aí, porque a queda de pelo ela é bem normal, tanto nos gatos como tem uma época certa, nos cães. Mas tem uma época certa. Né? Mas se você perceber que está tendo uma queda excessiva, fica aqueles folículozinhos ali inflamados, algumas falhas com um espaço maior, o cachorro está se coçando muito, está lacrimejando, né? Está fazendo um comportamento diferente. Vamos ficar atentos, porque às vezes o início é muito mais fácil tu precaver uma coisa maior do que tu deixar aquilo assim. Amanhã eu levo, amanhã eu vejo, vou dar uma coisinha aqui, outra ali, fazer um tratamento meio paliativo, né? Pode transformar isso numa coisa crônica. E como os animais não falam, a gente não tem muito como saber o que está acontecendo. Mas para isso nós temos 3 veterinárias na nossa empresa, a doutora Nádia lá na Bozano, que trabalha até às 18h30, a doutora Tassiele, que pega das 7h30 da manhã até às 15 da tarde, ali na Elvio Basso, e a doutora Thaís, que é uma especialista em felinos, mas também trata de cães, que trabalha das 15h30 até às 21 horas. Então, ali na Elvio Basso, temos condições de atender o nosso cliente, tanto pelo telefone, indo lá, dar uma conversadinha, pergunta, não medique assim do nada o seu animalzinho, vamos observar, vamos ver o que realmente ele precisa, porque às vezes uma medicação pode até ajudar na situação, mas pode causar um problema gástrico muito mais grave, ou renal, ou de fígado. Os nossos animais, eles são sensíveis, então a gente tem que estar sempre ligado, sempre prestando atenção no comportamento. E um outro detalhe, né, agora com essa facilidade de horário, que a senhora falou até às 21 horas, né, na Elvio Basso, o pessoal, se for comprar uma ração, pega, bota no carro, o pedzinho para dar uma passeada, leva ali, né? Claro! De repente tem alguma dúvida, já mostra na hora. Eu acredito que agora no verão, hoje o inverno ele está bem rigoroso, está úmido, tem muita chuva, né? A gente até evita de sair com os nossos animaizinhos. Mas agora vai chegar o verão em seguida, o mercado das rações tem um espaço amplo ali, a nossa profissional vai estar à disposição, tá? Não vai para uma consulta, vai para uma conversa com a gente. Leva ele embaixo do braço para comprar a ração, de repente tem uma dúvida, mostra. Dúvidas, né? Mostra ali. Se a gente achar que for necessário, se a profissional achar que for necessário, necessita fazer exames, aí ela vai encaminhar para um exame ou para uma clínica mais aperfeiçoada, né, para tratar. Mas às vezes numa conversa aí a gente evita um monte de problema. Tira dúvida até na própria alimentação. Mas a alimentação que eu estou comprando é essa, e a própria veterinária fala, não, mas seria ideal aquela ali. Exatamente, até pelo comportamento do seu animalzinho, né, dá para identificar uma ração boa para eles. E o cuidado maior, ainda mais com a senhora falou no inverno, né? Nós estamos com um inverno muito rigoroso, muito úmido, né? E muito frio. Então tem que ter muitos cuidados, né, com o seu pet, cuidados especiais, muito mais do que no verão, né? Principalmente assim, a gente que tem lareira, tem aquecedor, abre e fecha a porta, os nossos animaizinhos eles vão procurar ficar no lugar quentinho, próximo a lareiras, a lugares mais aquecidos, né? Muito cuidado com essa corrente de vento que a gente fala. A troca de ambiente. A troca de ambiente, a troca de temperatura brusca. Isso aí pode ocasionar um problema grave de pulmão, de respiração, gripes. Então, para isso, tem os cuidados dentro de casa e temos as vacinas anuais também, que são muito importantes para os nossos animaizinhos. Vacine o seu animalzinho, proteja, cuide dele, que você vai ter por muito tempo aquela companhia agradável de 4 patas dentro de casa, né? Transformando o lar da gente, né? Porque quem tem um animalzinho tem uma companhia
para o tempo que ele ficar ali com a gente. Então é o amor mais puro que nós temos dentro da nossa casa. Um outro detalhe também que tem, dona Maria, a roupinha, né, no inverno. Lá no Mercado das Rações tem roupinha para todo o tamanho, todos os gostos. Mas um cuidado tem que se ter, a roupinha sempre limpinha, né? Colocar a roupinha, de vez em quando tirar um pouco por causa do pelo, para deixar o pelo respirar, né? Principalmente aqueles animais. Não é botar a roupa e deixar o inverno inteiro a roupa lá. O pelo mais longo, né? Com essa umidade, é bem provável que a pele do animalzinho absorva um pouco de umidade. E como ele está com a roupinha, às vezes a gente não percebe que ali dentro criou um nó, criou um acúmulo de pelo. Esse nó e esse acúmulo de pelo pode absorver fungos, né? Pode criar uma bactéria ali que venha prejudicar o animalzinho. Esses dias a gente teve um caso de um shih tzu, o pelo lindo, maravilhoso, foi lá para tomar banho, a gente precisou tosar ele rentinho, porque ele usava as roupinhas e foi acumulando os nós, não teve jeito de tirar, porque se tu vai querer desnosar, que chamam, com o pente, machuca, deixa eles ressabiados, estressa o animalzinho. Então, muito cuidado com as roupinhas elas têm que ser trocadas, não pode ser uma só para todo o inverno, tá? Os banhos, eles podem ser mais espaçados, mas vamos dar os banhos normais, vamos higienizar o nosso animalzinho e ter esse cuidado aí para não deixar a umidade ser absorvida pela pele, porque isso pode ocasionar também um problema bem mais grave do que aquilo que a gente imagina. Às vezes tu acha que deixando ali quietinho, com roupinha enroladinho, ele está bem e está confortável, e às vezes pode não ser bem assim, né? Então, muito cuidado também com as roupinhas. E alguns me disseram já, mas o animalzinho se adapta. Não é bem assim, né? Tem animal que está acostumado na rua, é uma coisa. Agora, o animal dentro de casa, como a senhora falou, troca o ambiente. Então, tem que ter todos esses cuidados, né? Realmente, e um aconselhamento nunca é demais. Então, sempre procurar pessoas para conversar. E o outro detalhe é também, assim, esses dias um senhor me disse, mas eu cuido do meu animalzinho e eu suplemento a alimentação com tal e tal coisa. Vamos ter um certo cuidado, não é bem assim também. Às vezes é muito mais prático comprar uma ração própria, né, do que estar comprando ração ruim e dando suplemento daqui e dali. Muito cuidado. Então, às vezes gasta até mais, ou tu pode prejudicar o teu pet, né? O suplemento, ele tem que ter uma indicação médica, uma indicação veterinária. Como ser humano usar... Como ser humano, porque sobrecarrega rins, né? Qualquer medicação, qualquer produto que seja um pouco mais químico, ele vem acarretar, pode sobrecarregar os rins. E aí um problema renal num cãozinho é pro resto da vida. Dificilmente tu vai conseguir. Então, cuidado, alimentação natural, não invente. Busque sempre a orientação. E falando, já que o senhor deixou a deixa aí, falando dos animais de rua, né, nesses frios, nesse momento assim crítico do nosso clima, se você passar por algum animal e ver que ele está na rua, que está enroladinho, pega uma caixa de papelão, faça uma proteção, passe ali, dá uma comidinha, trate com amor aquele animalzinho, que com certeza alguém o deixou ali, né? Alguém o abandonou, descartou, e eles só querem amor e só querem cuidado. Então, vamos também proteger os nossos animais de rua, porque está aumentando muito em Santa Maria esse lado aí do abandono, né? Do deixa para lá, alguém vai pegar e vai cuidar. Não é bem assim. Então, eu deixo aqui o meu recadinho em relação aos animais que não têm os seus devidos lares, né? Que você consiga, pelo menos, proteger ele do frio, largar uma coberta, fazer um social ali, pegar uma ração, levar para alimentar, deixar um potinho de água. Isso a gente faz e faz bem para o coração da gente. São vidas, são seres que não pediram para estar ali e, infelizmente, ainda existem pessoas que conseguem deixar eles à mercê da vida, da sorte, da saúde.
É só a gente pensar o seguinte, ó, tu tem o teu petzinho em casa, né? Tu dá carinho para ele te dá carinho, ele gosta, tu gosta de estar com ele. O mesmo bichinho que está na rua quer também ter o mesmo carinho, o mesmo trato que tu dá pro teu dentro de casa, ele também gostaria de ter. Infelizmente, ele não tem porque foi abandonado. Então pensa nisso e pensa que ali também tem um serzinho vivo que precisa do teu apoio, né? E eu digo assim que a gente pode fazer uma campanha muito legal aí nesses bairros. Eu, particularmente, fugindo um pouquinho do comércio, mercado das rações, eu faço algumas coisas sociais, assim, que claro que a gente não divulga, mas eu falo aqui hoje para ficar de exemplo para as pessoas que querem fazer alguma coisa. Vamos procurar o castramóvel, vamos cadastrar esses cães de rua, esses cães abandonados, essas cadelinhas que de 6 em 6 meses estão dando cria, e é 8, é 9 filhote. Vamos encaminhar para castração, vamos economizar um pouquinho, quem sabe dar uma castração, vamos fazer essa parte social, vamos fazer esse bem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e com certeza a gente consegue diminuir um pouquinho essa população abandonada da rua. Sem dúvida, né? Deveria, o pessoal que se preocupa tanto com certas situações, deveria também pensar um pouco desse lado. A senhora tem razão, poderia até ser feita de repente uma associação, se ela fosse só para castrações, o pessoal fazer doações, né? Agora, por exemplo, foi criado um selo de ajuda, né? Empresas que auxiliam, coisa assim, vão ter um selo de qualidade, né? Dado pela prefeitura. Mas podia ser feito um trabalho, como a senhora disse, uma campanha de doações por Pix, pudesse doar alguma coisa que facilitasse a castração. Que aí, eu acho que o ponto fundamental é aí. A hora que começar a fazer uma castração em massa, a gente consegue fazer o controle dessa população. Exatamente, o aumento populacional dos animais de rua, né? Tem bairros aí que a gente vai para fazer essa parte social aí com os animais, que no momento que tu abre um pacote de ração, surge 20, 25 gatos, tá? O gato, ele procria muito rápido, tanto é que já está comprovado que em pouco tempo a população de felinos vai ultrapassar a de cães. Então, só que o gato, ele reproduz rápido, e outra, é uma dificuldade enorme assim de tu conseguir buscar eles nos matos, nos locais onde eles estão abandonados. Tu vai num mês ali, tem 10 gatos, daqui 3 meses tu vai de novo, tem 30 gatos. Então, vamos ter essa consciência, vamos aproveitar o programa É o Bicho e vamos ver o que cada um pode fazer para aquele que tu conhece, que está abandonado, que está tirado da própria sorte. E o pessoal tem que entender uma coisa, às vezes a gente vê alguns comentários, mas tem tantas empresas e tantos pets aí que se faz. Não é bem assim, as empresas também têm que gerar empregos, têm que ter resultados. Eu sei que muitas empresas, como o Mercado das Ações, ajudam quando pode, mas se cada um fizer a sua parte, né, é muito importante que todos entendam que a gente também tem responsabilidades, e uma delas é a responsabilidade social de cuidar também desses animais que estão na rua, porque eles não são culpados disso, não é entregar para que meia dúzia de pessoas resolva a situação, não vão conseguir resolver, porque é muito grande o problema, e cada vez se torna maior. Então, eu acho que se cada um tiver um pouquinho de consciência, que pode ajudar, se resolve. E eu acho que é uma iniciativa do município, que já é pequena, mas já foi dado no Castramóvel, que sabe, movimente mais, que consiga fazer algum convênio com as clínicas, né, de maneira que consiga fazer mais castrações com doações de pessoas, de empresas, ou de pessoas que não são do meio, né, mas que pode ajudar dessa forma. Aí, sem dúvida nenhuma, vai melhorar muito, e não é só a saúde dos pets, mas é a saúde pública também. É a saúde pública, porque os nossos animais, esses que não são cuidados, e eles não têm uma proteção veterinária, eles não têm aquela a condição de viver bem, eles com certeza são transmissores de doenças. Eles passam por ali, daqui a pouco alguém passa com o seu animalzinho aí, adquire uma doença e nem sabe. Então isso é cuidado. Então sofre os animais, mas não esqueçam que eles também podem nos transmitir doenças.
E isso aí a gente tem que cuidar. A nossa saúde também depende da saúde deles. Sem dúvida nenhuma. Novidades do mercado das rações? As novidades do mercado das rações. A gente está sempre procurando inovar, fazer algo diferente, trazer algo diferente para a população atender. Atender bem é o nosso objetivo sempre. Eu sempre digo que tu entrou lá dentro do mercado das rações, tu tem que ser muito bem atendido, mesmo que não compre, porque o dia que ele achar que quer ir num lugar e que gostaria de ser bem atendido, ele vai lembrar. Então, quero dizer que estamos sempre nos preparando, sempre estudando, sempre atualizando até inclusive os nossos estoques em relação às rações, né? E dando aquele atendimento todo especial ao nosso cliente. Nem que seja por telefone, ele tem que sentir que do outro lado lá tem uma empresa preocupada com o que ele vai investir dentro da sua casa, junto com os seus animais. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Estendemos o nosso horário da Elvio Basso até as 21 horas, né? Temos atendimento veterinário até as 21 horas, inclusive podemos fazer a domicílio se precisar, a gente se desloca, vai atender e aguardando aí, né, que o nosso cliente entre lá e se certifique de tudo isso que é o mercado das rações. Eu tive um exemplo agora, semana eu estive lá no mercado das rações e encontrei lá o avô da minha neta, um dos avôs da minha neta, que é o seu Edemar Fischer, e ele leva o animalzinho, ele mora lá perto da rodoviária. Ah, seu Edemar. Ele leva sempre, ontem foi quinta-feira, ele levou para tomar banho, e ele estava me dizendo, não, eu trago aqui porque eu sou bem atendido, gosto de vir aqui. Ele atravessa a cidade e vem trazer. Atravessa a cidade. Então é um exemplo, né, como a senhora falou agora, a pessoa se sente bem, é bem atendida, se sente bem, e como ele deve ser um exemplo de várias pessoas que se sentem bem e são clientes, se tornam clientes fiéis ao bom atendimento. Nós temos as nossas unidades lá na Bozano e na Elvio Basso e eu tenho assim uma grande parte de cliente que é de Camobi, né? Vai lá, gosta do nosso atendimento, né? A gente faz a entrega também do produto na casa do cliente, né? Então é isso aí, temos que fidelizar e temos que ser transparente com o nosso cliente, isso aí que é importante. Sem dúvida nenhuma. Dona Mária, alguma coisa para complementarmos? O tempo voa, né? O tempo voa, né? Eu não só tenho a agradecer essa oportunidade e eu espero que no próximo programa eu traga uma das nossas veterinárias para conversar um pouquinho sobre saúde, né? Saúde bucal, saúde corporal e a saúde interna dos nossos animais. Prometo esse momento aí com uma de nossas veterinárias. Vamos esperar, vamos esperar. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, lembrando mais uma vez, né? Vamos cuidar do nosso pet agora no inverno, vamos dar um pulinho no mercado das rações e tirarmos nossas dúvidas, conversarmos, levarmos nosso pet até para que ele seja olhado, né, pelo pessoal especializado e aí indique até a melhor ração para você utilizar nesse inverno. Grande abraço a todos, até o próximo. Programa É o Bicho. Apoio Cultural. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo.